Muito bem. E não sempre fala de ecossistema, que é hoje é um dia que não tem que dar uma atenção a ecossistema, especialmente para pessoas, às vezes, alguém não está falando aquela, pessoas está pensando, não está fala só do verde. Bom, qualquer das formas, nós está recebendo ali com o nosso diretor nacional de ambiente, que está ali conosco, que traz um tempo para bem falar sobre as questões de celebração no ano de 2021. Dr. Alexandre Nevsky já está conosco e não queria só entender, antes de mais, bom dia, entender e cozer que essa questão de ecossistema para Mori, para quem que entende de matéria, ou que o Flaleta pensa especialmente na verde, na planta. Mas ecossistema, parecendo, é muito mais do que lá. E bom dia e obrigado pelo convite para realmente participar nesse dia ali de celebração do Dia Mundial do Ambiente, com o tema de restauração de ecossistemas. O ecossistema é aquele ambiente onde está tem interação entre os seres vivos e próprio lugar onde ele está vivo. Significa que pode ter um ecossistema que é marinho, pode ter um ecossistema que é desértico, pode ter florestas, pode ter montanha, pode ter dunas, sistemas dunares, tudo que ela deve fazer parte do ecossistema. E para ter esse equilíbrio ambiental, tudo tem que funcionar na perfeita condição. Tudo parte do ecossistema. Exatamente, tem que funcionar nessa perfeita condição. E o problema que nós temos hoje é precisamente de... Muda a condição de ambiente. Exatamente, desde interferência que ao longo do tempo bata fazer na ecossistemas e bata degradar ecossistemas e cria uma situação de hoje no que o ecossistema degradado está a fazer com que os seres vivos que mestre que os ecossistemas saudáveis já se vai extinguir pouco a pouco e está afetando também a nossa qualidade de vida, mas nós também estamos a fazer parte desse ecossistema. O ecossistema é que só os outros. Por isso que para 2021, se calhar, doutor, por isso que se calhar foi determinado que esse ano seja um ano em que a missão fosse restauração ou conscientização para a restauração do ecossistema. E Nações Unidas ainda vai mais longe. Esse ano se celebra especificamente a restauração do ecossistema, mas a partir do dia 5 de junho começa a década da restauração de ecossistemas, ou seja, 10 anos de trabalho de restauração de ecossistemas. Mas onde que não está conseguindo estruturar esse tipo de trabalho? Hoje, às vezes, são simples e às vezes, que nome pode levar a pensar uma coisa complicada. Mas a ideia de que me fazer uma gestão mais consciente, por exemplo, e mais correta de lixo, é desde que me vai em floresta, visita a floresta, aproveita de tudo que ele sabura que a floresta tem, mas nunca cortar árvore, nunca escreve na árvore, nunca com planta, nunca vem com pedra, bem na praia de mar, nunca deixa lixo. E não tem mais consciência no uso de plástico, por exemplo. Exemplo claro, doutor, aquele exemplo claro de que a responsabilidade da preservação, restauração e zelo pelo meio ambiente e pelo ecossistema, é que só de serviços ambientais, é que só de autoridades ambientais. Não, é de nós todos. A autoridade, os governos têm responsabilidades em a política, de garantir que haja um financiamento adequado para que ações de conservação também seja feito, mas é a responsabilidade de cada um de nós e com atos simples. É que é nada muito complicado que tem uma licenciatura, um doutoramento para restaurar o ecossistema. Primeiro, não começar para degradar o ecossistema. Que ele é primeiro. Se uma frente vai uma praia de mar, não também conha lixo, que sistemas dunares, dunas, a hora que está lenta, tenta invadir as dunas, que pisoteia plantas que estão nas dunas, para poder manter aquele ecossistema sadio. De que forma o Cabo Verde integra nesse programa de 10 anos de restauração ambiental ou restauração do ecossistema? Olha, Cabo Verde já tem feito realmente um grande trabalho na restauração de ecossistemas. Não lembramos não de uma região saeliana, muito árido, e mesmo desde muito antes da independência, mas com forte enfoque depois da independência, Cabo Verde fazer campanhas grandes de reflorestação, precisamente para recuperar espaços, solos que estavam degradados. Depois, paulatinamente, Cabo Verde começou a criar áreas protegidas para poder proteger realmente espécies e ecossistemas de valor mundial. E é importante a hora que fala valor mundial, pessoal, é que é irrisório, não é valor mundial, não tem espécies que só tem ali. Sim. Não tem espécies de animais e plantas que só existem na Cabo Verde. E que serve o mundo inteiro. Exatamente. Significa, mas se ele extinguir na Cabo Verde, já no mundo inteiro também ele extinguir. E não tem a responsabilidade de preservá-lo para a utilidade mundial. Responsabilidade de preservá-lo para nós e para os outros também. E a hora que ali entra um outro tema importante que tem a ver com o desenvolvimento sustentável. A hora que se papel de desenvolvimento sustentável, às vezes as pessoas estão eu trabalho para os outros. Não. Isso é trabalhar para ter boa qualidade de vida nesse momento ali, mas sem pôr em causa a qualidade de vida daquele que também depois de nós. Se usa tudo
gosta de hora aquilo, tudo bem. Se condenar. Já, ele conseguir que tem as mesmas condições para ele poder usar, ele pode que tem a mesma qualidade de vida de que mim. Mas só para falar, nós realmente, e nós ações também, é consertada, evidentemente, não tem, continua a trabalhar na gestão mais eficiente nas áreas protegidas, aumenta a área protegida onde é necessário para não pode realmente garantir a preservação de mais ecossistemas e de mais espécies, continua campanhas de reflorestação e campanhas de reflorestação nesse momento e num contexto de mudanças climáticas significa que não tem que optar para espécies que realmente é mais resiliente e mais adaptado a nós ecossistemas. Pode, às vezes, um erro que não está a cometer, que não está para uma espécie que está adaptado a um outro tipo de ecossistema, um outro tipo de condições climáticas, não está a trazer para Cabo Verde e depois ele pode ter dois perigos. Primeiro, pode trazer investimento que dá certo e realmente é que desenvolver. O perigo maior é a hora que ele desenvolve e adapta tanto que ele está transformando numa espécie invasora, pondo em causa realmente tudo aquilo que é de bom, que é nativo ou que é endêmico que tem no Cabo Verde. Agora, uma parte, há dias teve notícia de um caso gritante lá para a zona de Nossa Senhora da Luz e Conselho de São Domingos, que estava aquele problema de panha-tartaruga, que inclusive uma associação e uma organização nacional que está a fazer preservação de espécies denuncia de uma forma gritante, de uma forma mesmo eufórica, é a palavra correta, mas para tentar mostrar o quanto estava extremamente decepcionado com a atitude de pessoas que foi pegar o tartaruga e tem estado a comer o tartaruga, a matar o tartaruga para ir achar um monte de carcaça. Entretanto, o doutor fala ali que Cabo Verde e sucessivos governos têm investido em políticas e medidas para bem em concertação com demanda e com aquele que é alinhamento internacional de preservação ambiental. Mas não tem medidas coercivas, não tem autoridades a fazer vale e esse tipo de trabalho, porque de nada serve um gabinete técnico fazer esse trabalho se depois que tem consequência, que tem responsabilização. Mas que o Estado lida com esse tipo de problemática versus legislação e cumprimento da lei. Okay. Que realmente é uma questão complexa. Mas não só no exemplo de tartaruga, mas para outras situações? Não, mas em todo caso, não pode pegar esse exemplo concreto de tartaruga. Cabo Verde tem uma costa grande, realmente. A fiscalização de toda a costa é extremamente complexa, mas só em termos de referência para não entender essa parte de tartaruga. E hoje está apoia campanhas através de financiamentos diretos de preservação de tartaruga na tudo ilhas de Cabo Verde, abarcando todas as ONGs que têm competência técnica também para fazer monitorização de tartaruga e vigiando quase todas as praias. Evidentemente que tem sempre uma situação ou outra que fica descoberto, praias que tradicionalmente é que a praia desova tartaruga, com a tartaruga está pegar só na praia, está pegar também na mar, depois está trazer e carapaça pode ficar realmente numa praia que é como praia de desova de tartarugas, mas as pessoas leem praia que está vigiado, é mais fácil. Eles entram para lá, sei qual lá, e carapaça lá. Mas só para dar referência, para não poder entender esse trabalho de preservação, se ele tem estado, tem impacto ou não. E em 2015 foi monitorizado cerca de 145 mil ninhos de tartaruga. Em 2020 nos está 145 mil ninhos de tartaruga em 2015. Em 2020 nos está 198 mil ninhos de tartaruga monitorizados. Apesar de que as agressões ambientais. Apesar de que as agressões ambientais, mas também tem outra coisa. A taxa de captura reduziu. Em 2015 a taxa de captura era de 8,2. Nesse momento, não tem uma taxa de captura de 1,8. Relativamente à captura. Já é um ganho. Evidentemente que não se tem ganho, mas as pessoas, é modo de falar, é como qualquer outro crime. E para mais medidas que não toma, não tem ainda caso bode. Para mais medidas que não toma, ainda não tem pessoas a roubar a casa de pessoas. Ou seja, a questão do crime é complexo. Tem, claro que tem dispositivos legais. Quem que for capturado ou quem que não também através de denúncia também não tem pessoas, essa ser preso e apresentado ao tribunal, as medidas vão funcionando. Agora, elimina a captura. É só com uma ação importante que não se tem que decidir, que é focar na nova geração, para que pessoas, para que crianças de hoje desenvolvem consciência de que é natural consumir carne de tartaruga. Okay. Então, a hora que ele bem vir adulto, já está a ser um adulto de caráter natural, comer carne de tartaruga, uma hora que ele comer de cavalo, uma hora que ele comer de burro e assim por diante, ele passa a ser natural
Como é carne de tartaruga, então que ele tem que ser um trabalho também feito de base e não se está fazendo junto com escolas. Agora, a nível de equilíbrio ambiental, sobretudo para aquecimento global, todo o país tem estado a adotar medidas, especialmente no desenvolvimento tecnológico, no automobilismo, na fabricação, industrialização. Que peso que Cabo Verde tem para o ecossistema mundial, especialmente para a abertura de camada de ozono? Nesse momento, ali, não sabe se tem estudos que mostram onde que nos tem em termos de prejuízo ou benefício para o ambiente, embora nós é um país pequeno, mas não tem nossa quarta parte. Como é que está avaliado a nossa participação na luta contra a depredação de meio ambiente, especialmente aquecimento global? Hoje, Lino fala de dois temas que está ligado, mas é tratado de forma diferente. Tem questão de camada de ozono, e que é tratado através de uma convenção específica, ou tem questões de mudanças climáticas, que é tratado através de uma outra convenção específica, e Cabo Verde está a fazer parte de tudo que as duas convenções. Relativamente à camada de ozono, e Cabo Verde realmente é um daqueles países que está bem posicionado na eliminação daqueles gases. Nós é menos poluente. Nós é menos poluente, mas também nós estamos bem posicionados na eliminação daqueles gases que poluem e que degrada a camada do ozono. Que os principais gases é aqueles que estão na parede de refrigeração, por exemplo, no ar-condicionado, no frigorífico, também naqueles sprays que não estão usando. Então, Cabo Verde tem uma cota de importação de gases, Cabo Verde, e aquela cota é gerido para a Direção Nacional do Ambiente, e a nós, e todo importador de gases de refrigeração está mandando um pedido antes, sim. Exato, e nós não estamos hoje se realmente não atinge aquele cota ou não. E que atingindo aquele cota, não pode autorizar a entrada para modo e o momento de eliminação de diferentes gases que está de pré da camada do ozono é diferente. E tem horizonte que também é 2040, tem horizontes que já passa que nós já não elimina e determinados gases que a maioria deles é HSF e SF já não está eliminando. E relativamente a mudanças climáticas, nós estamos a fazer parte de convenção e há pouco tempo nos submeter-nos contribuições nacionalmente determinadas. O que é isso? É aquele país, aquele Cabo Verde está o mundo, mas ele está a fazer para emitir menos gases de efeito de estufa, mas também para adaptar melhor a riscos e a efeitos negativos de gases de efeito de estufa. E nós é um daqueles países também extremamente ambicioso nas metas. Não tem meta de descarbonizar a nossa economia até 2050, e que é canado e assim absurdo. Impensável. Não, é canado impensável para o modo de não estar naquele que é ritmo do mundo. E hoje a tecnologia está disponível, às vezes está faltando recurso para chegar naquela tecnologia, mas o próprio mecanismo, o Acordo de Paris, por exemplo, que é um acordo que Cabo Verde ratifica, o Acordo de Paris está a criar mecanismos para que aqueles países que desenvolver tecnologia, para trocar essa experiência com países que têm capacidade de desenvolver aquela tecnologia. Agora, e tem uma questão também que Cabo Verde já começa a entrar nele, e é cada vez mais noticiado e mais comum, ouvi estar falar de reciclagem. Mas aqui não está nesse momento. Existe uma estrutura ou investidores ou iniciativas consideráveis dentro de aquele que é o quadro estatística para falar, não se cria realmente uma tendência de reciclar e recuperar o lixo ou aquele que já não dá para incapaz? Hoje, Bom, exemplo simples, na Santo Antônio tem uma iniciativa que foi bem noticiado, fábrica de azulejo e mosaico. E de azulejo, aliás. Entretanto, não tem outras iniciativas. Mas que se está agora em ranking estatística dentro da Direção Nacional do Ambiente? Hoje, nós, ainda realmente não está longe de atingir aquele que é desejável. Mas iniciativas, se existe, se aparece cada vez mais iniciativas. E nesse momento, ali, se analisa iniciativas, por exemplo, de privados, na reciclagem de materiais de construção, de resíduos de construção e de demolição, que é um problema que não tem... Aquele que faz lixo de obra. Sim, que é lixo de obra, escombro, aquele que não está na lado de estrada. Exato. Cimento. Aquele que não tem na lado de tudo na estrada. Então, já iniciativa, e duas iniciativas, um nacional, e uma iniciativa internacional e de empresas americanas que querem entrar nesse negócio na Cabo Verde. E na Ribeira da Barca há uma iniciativa interessante também que vai mais ou menos no mesmo sentido, que também é com torturação de plástico e tudo, para poder fazer pequenos pavimentos para chão e para ajudar mulheres que estavam, por exemplo, na panha de areia e reconverte para um outro tipo de atividade econômica. Ou seja, há várias iniciativas... Mas que tem dimensão nacional. Ainda que tem aquela dimensão que nós não pretendemos, mas não acredita, mas nós estamos num momento também de grande aceleração de iniciativas que têm a ver com redução de lixo, por modo de primeiro foco deve ser a redução, depois para não chegar na reciclagem. Não está
a meio, por exemplo, de um trabalho de analisa a possibilidade de Cabo Verde, por exemplo, elimina plásticos de uso único, que plásticos realmente é um dos maiores poluentes que não tem. E no SATA estuda a possibilidade de eliminar, porque é tão fácil, é complexo, não tem empresas que estão estruturadas à base de produção de materiais de plástico e tudo. Então, você estuda qual que é o impacto econômico, qual que é o impacto social que ele tem e qual que é o impacto ambiental que ele tem, para o governo poder tomar uma medida e falar, ok, não está bem pesado. Diretor, queria aproveitar só nosso tempo, a realização já chama atenção, já não passa nosso tempo, mas queria furtar mais um segundo só para entender se, nesse momento, existem medidas e incentivos para pessoas que estão a ouvir nossa conversa, que é investidores ou pessoas que têm iniciativas do género, se quer investir em negócios que é amigo do ambiente, existem incentivos e medidas que dão algum tipo de beneficiação nesse setor? Pode achar dividir em duas partes. A primeira parte não tem fundo do ambiente. O fundo do ambiente realmente tem e é lógica de também apoia empresas, incentiva empresas que desenvolvem atividades amigos do ambiente. E depois não se trabalha nesse momento para criar e em compensação para serviços de ecossistema. Significa o que é, o nome também está para grande, mas significa o que é. Significa que se tem alguém, uma empresa que se desenvolve um serviço que se e contribuir para a recuperação de ecossistemas, se contribuir para a preservação de ecossistemas, ele pode bem ter incentivos que ainda está definido, mas não se trabalha nele, que pode ser incentivos fiscais e de outras naturezas, no sentido de compensar também financeiramente para aquele trabalho que ele como se fosse uma lei de mecenato. Exato, para aquele trabalho. É algo parecido, ainda como a Fernando está no início desse processo, mas é uma realidade, não acredita, mas dentro de 2, 3 anos será uma realidade aqui em Cabo Verde. Obrigado, doutor, para a capacidade de síntese e, sobretudo, para ajudar antes de realizadora bem buscando ali dentro para nós ainda um feliz dia e que seja realmente os objetivos de 10 anos alcançados e que pessoas colaboram para nós não saber mas que isso é quase um faca de 2 gumes para nós se por um lado pessoas estão de preda ambiente e natureza por outro lado eles podem ter necessidades que estão condicionadas então às vezes tem que ter alternativa para pessoas poderem mudar também esses mindset. Obrigado. Okay. Obrigado pela oportunidade.